Fala pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Fábio Seide, sou professor de matemática e hoje estou aqui para dar uma forcinha para vocês aqui, né, nesse período de isolamento social, né, para discutir um pouquinho algumas questões voltadas ao Enem, né? Vocês já devem estar acompanhando essas aulas, né, aulas anteriores, então a gente vai dar hoje continuidade a essa aula. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem. E qualquer dúvida, né, qualquer interação, vocês podem acessar o chat de vocês, que, à medida do possível, eu vou tentar interagir aí com vocês, ok? Então, eu trouxe algumas questões aqui hoje, né, pensando em problemas mais fáceis de serem resolvidos no Enem, né? Então, a minha preocupação aqui não é resolver aqueles problemas super complexos, né, onde demanda muito tempo, mas questões simples, onde você tendo, né, um pouquinho de conhecimento, né, lendo o exercício com cuidado, você consegue chegar na solução, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira questão que eu deixei separado para vocês aqui é do Enem 2019, tá? Então, vocês estão acompanhando aí na tela. Tá certo? É uma questão que envolve, né, grandezas proporcionais, né, envolve a questão de vocês conseguirem ler um gráfico, né, e tirar as informações necessárias para que vocês consigam resolvê-la, ok? Então vamos lá, vou fazer uma lida aqui com vocês acompanhem aí comigo, tá certo? Então ele fala assim, ó, os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em gastos em cinco diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades contado em minuto. Então, aqui é importante, né, pessoal, quando vocês vão ler um gráfico, né, é importante que vocês verifiquem, né, quem está no eixo vertical, né, qual é a grandeza que está no eixo vertical, e qual a grandeza que está no eixo horizontal. Então, no nosso caso, se vocês observarem aí, né, a gente tem aqui quilocaloria, né, que está associada à grandeza da energia, e a gente tem o tempo em minutos, ok? Então, feito essa primeira abordagem aqui, a gente tem as 5 atividades físicas, né, mencionadas aqui. Cada ponto, né, refere-se a uma delas. E na hora que você observar, né, que, por exemplo, vamos analisar aqui rapidamente cada um dos pontos, né, talvez acho que fique mais claro para vocês. Se vocês olharem o ponto 1, né, vocês vão observarem que o gasto de energia foi de 20 quilocalorias para 10 minutos. Né, no ponto 2, você tem um gasto de 100 quilocalorias para um tempo de 15 minutos e assim por diante. Né? Então, vamos lá para a pergunta? Então, ele pergunta assim, qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, aqui é importante a gente perceber, tá certo? Que a pergunta, o comando aqui é claro, né? Porque ele pede aqui, qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, basicamente aqui, turma, olha só, vamos lá. Então, a primeira questão, o que eu tenho que fazer é fazer essa divisão, né, entre a quantidade de quilocalorias e o tempo que ele consumiu. A melhor atividade física vai ser aquela cuja razão, cuja divisão chegar ao maior valor, tá certo? Então, vamos lá. Ó, então, vamos separar da seguinte forma, né? Então, para a primeira pessoa, a primeira atividade física aqui, né? Então, vamos lá. Aqui, então vamos lá. Boa. Então, para a primeira atividade física, ok? Então, olhando ali no gráfico, como eu falei para vocês, então ele gastou 20 quilocalorias em 10 minutos. Então, eu vou fazer essa razão aqui. Então, ó, 20, tá certo? 20 sobre 10. Então, aqui eu vou chegar, né, cortando aqui o zerinho com zerinho, né, a gente pode fazer isso numa boa, a gente vai chegar em 2 quilocalorias, ó, por minuto. Então, esse é o comando aqui do exercício, né, simplesmente fazer uma divisão, uma razão. Né? Lembra que razão, na matemática, é uma divisão, tá certo? Então, vamos fazer agora isso para todos, né, para todos os pontos e comparar aquele com o maior valor, ok? Então, vamos lá, para o ponto 2. Então, ó, vou colocar aqui, para o ponto 2.
Vou fazer a mesma razão, só que agora a razão que a gente quer é 100, então ele gastou 100 quilocalorias. A dificuldade com a lousa aqui ainda tem um pouquinho, tá? Vamos lá. 100 quilocalorias em 15 minutos. Nossa, Seide, professor, como que eu faço essa divisão? Você pode, para facilitar, gente, vocês podem simplificar essa fração, né? Então, vocês podem simplificar essa divisão. E na hora que vocês simplificam, a conta vai ficando mais simples, né? Então, a gente pode simplificar aqui, ó, por 5. Né? Então, eu vou dividir por 5. Então, na hora que eu divido por 5, aqui vai ficar 20. 15 dividido por 5 vai ficar 3. Agora, 20 dividido por 3 começa a ficar um pouquinho mais fácil, né? Então, 20 dividido por 3, isso aqui vai dar aproximadamente 6,67 quilocalorias por minuto. Beleza, pessoal? Então, a gente já sabe que a atividade 2 é mais eficiente do que a atividade 1, ok? Então, vamos lá, vamos fazer isso para a terceira. Então, a gente vai fazendo isso para cada uma delas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Para a terceira, a gente sabe que, então, teve um gasto de 120 por quanto tempo? No gráfico, 20. A mesma coisa, ó, corta o zero, tá certo? Isso aqui, então, a gente vai chegar em 6 quilocalorias por minuto. Beleza? É isso, tá? E aí a gente vai fazendo isso para cada uma delas, né? Como eu já havia dito. A quarta. Vamos lá. Quarta. Na quarta, a gente tem aqui um gasto de 100 quilocalorias em 25 minutos. Então, a mesma coisa, ó. 100 sobre 25. Então, a gente vai chegar aqui fazendo a divisão, 100 dividido por 25. A gente vai chegar em 4 quilocalorias por minuto. Ok? E, por fim, estava esquecendo a canetinha. 5. Bem melhor. Então, vamos lá. A gente tem aqui um gasto, aqui, pessoal, de 80 quilocalorias por 30 minutos. Então, de novo, ó, cortou zerinho, cortou com zerinho, a gente vai chegar em aproximadamente 2,67 quilocalorias por minuto. Ou seja, se você olhar para a pergunta, né? Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, maior consumo de quilocalorias por minuto, se a gente olhar aqui para os valores, a gente vai chegar no 6,67. Tá certo? Ou seja, de acordo com as alternativas aqui, é a atividade 2, a atividade, então, vai chegar na alternativa B de bola. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Né? Vocês devem ter percebido aí que a questão é simples, né? Basicamente é uma leitura de gráfico, né? Então, bastava a gente fazer uma divisão. Ok? Podemos ir para a segunda questão? Vocês podem ir interagindo aí no chat, tá certo? Vocês podem ir perguntando aí, fazendo perguntas. Qualquer dúvida, eu posso voltar aqui e explicar novamente, tá? Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão, tá? Eu vou deixar aí um tempinho a segunda questão para vocês darem uma lida. Eu acho que vale a pena. Vou dar um minutinho para vocês, enquanto eu dou uma passadinha aqui no chat, ok? Então, rapidinho, deem uma lida e aí eu já leio a questão com vocês. Enquanto isso aqui, vou ver se já há alguma interação, né? Boa tarde. Tá, ok. Então, vocês querem as alternativas e o enunciado, né? Então, que as alternativas e o enunciado fiquem presentes. Tá bom, beleza. Acho que isso a gente consegue resolver numa boa, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Então, acho que vocês já leram a segunda questão. Então, vou fazer aqui com vocês. Olha como a tecnologia é maravilhosa, né, gente? A gente consegue fazer isso aqui, ó, tranquilamente. Espera aí. Opa. Aqui, ó, né? Devagarzinho,
Vamos apagando. Olha lá, olha que maravilha. Tá ótimo. Então vamos lá, galera. Então, segunda questão, né? Acho que deu para entender a letra, né? Acho que não teve nenhum problema, ok? Beleza. Então, acho que vocês já deram uma lida, né? Eu quis aqui preparar um conjunto de questões, né? Que elas tivessem uma abordagem parecida, tá? Por quê? Para que vocês entendam que o Enem, eles cobram sempre os mesmos assuntos de ano para ano, tá certo? Então, se você conhece a prova, né, isso ajuda na hora de você fazer a prova, né? Então, é importante que você consiga entender quais assuntos aparecem mais, quais assuntos aparecem menos, né? Então, olha, mais uma questão aqui, questão 2, ó, Enem 2016, tá certo? Que envolve essa ideia de razão, tá? Então, vamos lá, ó, questão 2. Então, a questão 2, ele trabalha com a seguinte ideia, ó. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Massa de fibra por massa de pão. Isso aqui é extremamente importante no enunciado, tá? Então, a marca A, eu tenho 2 kg de fibra a cada 50 gramas de pão. A marca B, 5 gramas de fibra a cada 40 gramas de pão. Marca C, 5 gramas de fibra a cada 100 gramas de pão. Marca D, 6 gramas de fibra a cada 90 gramas de pão. E, finalmente, a marca E, 7 gramas de fibra a cada 70 gramas de pão. Tá? Então, olha, o que ele pede? Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Então, é a mesma ideia do exercício anterior, pessoal, pensando na questão de conceito. Se ele pede para você a marca com maior concentração de fibras, eu vou ter que aqui simplesmente montar uma razão, tá certo? De que forma? Eu vou chamar aqui, então, a minha concentração, vou chamar de CO, tá? Vai ser simplesmente a gente, então, fazer, ele falou lá em cima, massa de fibra por massa de pão. Essa é a concentração de fibras. Está no enunciado ali, na segunda linha do enunciado. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. A concentração que ele está pedindo é a massa de fibras pela massa de pão. Então, aquela que apresentar a maior é a que eu vou, tá certo? É a que eu vou escolher para ingerir, ok? Então, vamos lá. Então, vou fazer isso de novo para cada uma das marcas, tá? Então, vamos lá. Ó, marca A. Então, no caso da marca A, a gente tem 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. Então, a minha concentração, CO, vai ser simplesmente 2 dividido por 50. Isso aqui vai ser igual a 0,04. Repara que, nesse caso, a gente não tem uma unidade para essa concentração, né? Por quê? Porque a gente está fazendo massa de fibra por massa de pão. Ou seja, as nossas unidades aqui são gramas por grama, que, no final das contas, uma divisão eu acabo cancelando. Então, nesse caso, é um número adimensional. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso para cada uma das marcas. Agora, vamos para a marca B. Tá? Então, para a marca B, a gente tem aqui que a concentração, CO, vai ser dado por 5 dividido por 40. Aí, você faz a divisão, né? Pega os 5 divide por 40, isso aqui vai dar 0,125. Beleza? E aí, sucessivamente, vamos lá. C. Então, a nossa concentração vai ser igual a massa de fibra de C, 5 para cada 100 gramas. Então, isso aqui vai ser igual a 0,05. Então, por enquanto, né, olhando aí para as 3, a nossa escolha seria B, né? 0,125 é maior que qualquer um daqueles dois outros números, né? 0,04 e 0,05. Vamos lá. Para a marca D. Olhando para a marca D, pessoal, então a gente tem aqui 6 gramas
o CO, né, vai ser, então, 6 gramas de fibra para cada 90 gramas de pão. Então, isso aqui, pessoal, vai dar aproximadamente, tá certo? 0,067, ou seja, ainda menor do que a marca B. E, finalmente, chegando a E, né, chegando à marca E, a gente tem, então, 7 gramas, então a nossa concentração vai ser dada por 7, sobre, deixa eu apagar aqui, fica melhor. Então, vai ficar 7 sobre 70. Isso aqui vai dar igual a 0,1. Beleza? Então, olhando aí de novo, né, ele pede para a gente, recomende-se a ingestão do pão que possui a maior concentração. Então, qual é a maior concentração olhando para esses valores aqui? Né, obviamente, então, vai ser a nossa querida marca B. Tá certo? Então, a nossa querida alternativa vai ser a alternativa B. Beleza, galera? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a questão 3 aqui de novo para vocês, e aí, enquanto a gente vai lendo a questão 3, né, eu vou dando uma olhadinha aqui nas interações, tá bom? Então, um minutinho, a gente já inicia a questão 3, tá? Então, deixa eu apagando aqui. Ótimo, então vamos lá. Tá tranquilo, pessoal? Você vê que as questões do Enem, elas têm as suas questões difíceis, obviamente que elas têm, né? Mas existem também aquelas questões que são bem acessíveis, né? Então, sempre procure, né, dar uma olhada na prova, né? Selecionar as questões mais fáceis, começar por essas questões para você ir garantindo pontos, né? A gente não pode, né, numa prova, perder uma questão dessa, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a grande... que bom que vocês estão achando tranquilo, tá certo? Qualquer dúvida, de novo, né? Fiquem tranquilos aí, podemos interagir numa boa, tá? Então, vamos lá. Então, acho que já deu tempo para vocês darem uma lidinha na questão 3. A questão 3 já é uma questão um pouquinho mais sofisticada, mas, de novo, envolve o mesmo conceito, os mesmos conceitos das questões 1 e 2, tá certo? Que é, de novo, a ideia de razão, né? Eu estou frisando essa ideia de razão, por quê? Porque é um assunto que cai muito, né, dentro do Enem. Razão e grandezas proporcionais, né? Então, a gente vai falar de uma razão muito conhecida por vocês. Eu tenho certeza que vocês que sabem um pouquinho de física, né, conhecem essa razão que eu vou apresentar aqui para vocês na questão 3. Tá? Então, vamos lá. Acho que vocês já conseguiram ler. Provavelmente, espero que vocês estejam tentando resolvê-la, né? Então, é o seguinte, questão 3, ó, Enem 2018. Né? Tentei procurar pegar questões mais recentes. Né? Então, ele fala assim, ó, numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, alfa, beta e gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada, ok? Então, ele coloca aqui como que foi desenvolvida esses caminhos, né? Então, a equipe alfa realizou seu percurso em... a gente teve um probleminha aqui na diagramação. A gente perdeu alguns símbolos na hora de fazer a formatação. Então, eu vou dar uma ajudinha aqui para vocês, tá? Eu tenho um esqueminha aqui que vai ajudá-los na hora de pegar os dados do problema, tá? Então, é o seguinte. Tá. Então, a gente vai aqui, pessoal, usar a seguinte ideia, né? Então, para que vocês tenham os dados aí mais fáceis, então a equipe alfa, tá? Ela teve seu percurso, né, realizado em 90 minutos. Então, eu vou escrever aqui, ó, para facilitar, tá? Então, a equipe alfa, tá?
percorreu uma distância em 90 minutos, tá? Com uma velocidade média de 6 km por hora, ok? Vamos fazer isso para cada uma delas. Ó, a equipe beta, tá? Ele forneceu dados parecidos, ok? A equipe beta percorreu a sua trajetória em 90 minutos também, tá? Então, gastou 90 minutos, só que com uma velocidade média de 5 km por hora. Beleza? E, por fim, a equipe gama, tá? Ela percorreu, tá certo? O mesmo trajeto em 60 minutos, tá? A uma velocidade média de 6,5 km por hora. Tá? Então, essas são as informações que a gente tem aí que acabou, né, faltando aí para vocês. Mas não tem problema, estão todas aqui. Tá? Aí, o que ele fala para a gente? Vamos lá, qual que vai ser a pergunta? Ó, com base nesses dados, foram comparadas as distâncias d beta, d alfa e d gama, percorrida pelas 3 equipes. Então, d beta é a distância percorrida pela equipe beta, d alfa, distância percorrida pela equipe alfa, e d gama, distância percorrida pela equipe gama. Tá? Então, ele quer que você coloque isso em ordem. Tá? A ordem das distâncias percorridas pelas equipes, alfa, beta e gama é. Então, ele coloca aqui para a gente, né, ver qual é da ordem do menor para o maior, qual é essa ordem. Tá certo? Quem percorreu menos e quem percorreu mais. Tá? Acho que aqui, pessoal, vamos lá, eu acho que aqui todo mundo lembra, né, que o conceito de velocidade média, né, nada mais é do que você pensar, né? Vamos fazer aqui, ó. A gente sabe que velocidade média nada mais é do que a variação da posição dividido pelo tempo, né? Por isso que eu falei, ó, é uma razão velocidade média. É uma divisão entre espaço e tempo, ok? Então, vamos lá. Como que eu posso fazer, então, a partir dessa razão, chegar à nossa resposta, né? A pergunta dele é a distância, né? Ele está querendo comparar distâncias. A distância, no nosso caso, é o nosso próprio ΔS. Né? Então, vocês sabem aqui que a gente pode fazer uma multiplicação, né, em cruz. Né? Você multiplica aqui, e aí a gente chega, então, que o nosso ΔS nada mais é do que a velocidade média pelo ΔT. Ok? Então, simplesmente isso que a gente vai fazer. Então, para a gente chegar nas nossas distâncias, né, que é o nosso ΔS, basta multiplicar cada uma das grandezas que estão aqui, né, tempo por velocidade. O único cuidado que a gente tem que tomar nesse exercício, é a questão envolvendo unidades de medidas diferentes, né? Por quê? Porque quando a gente está falando aqui em velocidade média, né, a gente está falando em quilômetros por hora e o tempo foi dado em minutos. Então, aqui a gente precisa tomar um cuidado para a gente colocar as grandezas aqui, tempo, numa mesma unidade. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, uma delas aqui, aqui faltou 1 km por hora, né? Uma das coisas aqui que acho que é bem tranquilo para vocês, acho que é perceber que 60 minutos equivale a 1 hora. Então, aqui eu já consigo fazer essa conversão direta, né? Então, 60 minutos equivale a 1 hora. Tá? Agora, 90 minutos, né, que foi o tempo percorrido, gasto aqui, o tempo gasto pela equipe alfa e pela equipe beta. Quantas horas isso equivale? Né? Então, vamos pensar aqui, olha, vamos começar pensando primeiro nisso. 90 minutos. A gente sabe, né, que 90 minutos é nada mais, nada menos, né, que 60 minutos mais 30 minutos. Certo? Então, pensando nisso, a gente sabe que 60 minutos equivale a 1 hora. Né? Então, equivale a 1 hora.
mais 30 minutos, só que 30 minutos equivale a meia hora, né? É metade de uma hora. Então, a gente chega aqui com vocês, né, que o 90 minutos nada mais é do que 1,5 hora. Ok? E aí, agora ficou fácil a questão, né? Porque agora as unidades elas estão compatíveis, né? A gente está trabalhando com as mesmas unidades. Agora é só a gente vir e para cada uma das 3 equipes utilizar a relação velocidade média vezes o tempo. Tudo bem? Então vamos lá. Então agora é só fazer uma multiplicação. Então aqui eu vou usar a linguagem que eles usaram aqui no enunciado, tá? Então eu vou começar d beta, d alfa e d gama. Tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui, começar na ordem, vamos começar com d alfa, tá? Ali, ó, então a gente sabe que a distância percorrida pela equipe alfa vai ser igual à sua velocidade média, 6, vezes o tempo, 1,5. Certo? 6 vezes 1,5, galera, costuma dar 9. 9 o quê? É distância, né? Quilômetros. Joia? Tranquilo? Aí depois eu vou fazer a mesma coisa para achar a distância de beta. Ó. A distância da equipe beta vai ser igual à sua velocidade, que é 5, vezes o tempo, que é o mesmo, 1,5. Então, eu vou chegar em 7,5 quilômetros, certo? E, por fim, a distância em gama, a distância percorrida pela equipe gama. Opa. Tá? Então, a distância percorrida pela equipe gama vai ser igual, vamos lá. A velocidade, 6,5 vezes 1, gastou 1 hora. Então, ele caminhou 6... Opa. Então, ele caminhou aqui 6,5 quilômetros. Então, se ele quer colocar numa ordem, né, do menor para o maior, a ordem já está aqui, né? Qual que foi o menor? Então, olha, a gente sabe, então, que a distância percorrida pela equipe gama foi menor que a distância percorrida pela equipe beta foi menor que a distância percorrida pela equipe alfa. Ok? Então, essa relação, a gente chegou ali comparando as nossas queridas distâncias, ou seja, olhando aqui para as alternativas, você aposta na alternativa o quê? A, tá certo? A de acertei a questão e vou passar no Enem, tá certo? Beleza? Então é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Aí, você vê que essa já era uma questão um pouquinho mais elaborada, né? A gente já tinha que conhecer mais alguns conceitos, né? Tomar alguns cuidados, né? Em relação às unidades, né? E lembrar, né? Do conceito de velocidade média. Né? Veja que é um conceito da física, mas obviamente, né, que pode ser aplicado à matemática tranquilamente. Tá? Então, próxima questão, tá certo? Questão 4, pessoal. E aí, como que vocês estão? Vocês estão conseguindo acompanhar a resolução dos exercícios? Algum problema, alguma dúvida? Tá certo? Só perguntar para mim, tá? Então, faço o seguinte, vocês podem ir dando uma lida, tá, na questão 4, e enquanto isso aqui eu vou dando uma olhadinha, a pessoal estava apostando na questão 2 ainda, né, estava indicando a alternativa B como correta, ótimo, uma minoria indicando a alternativa E, muito bom, vocês estão no caminho certo, né. Acho que é isso aí, vocês estão mandando bem, pelo que eu estou vendo aqui no chat, né, acho que as dúvidas são pequenas, né. Mas vocês podem continuar interagindo, tá certo? Se possível, eu vou dando uma olhadinha aqui, tá? Então, vamos lá, olha, vamos então agora para a nossa, provavelmente, última questão, tá certo? Pessoal, vocês aí, né, que estão assistindo a aula de hoje, né, não se esqueçam, né, que as inscrições do Enem estão abertas até sexta-feira,
tá certo? Então, não deixem de se inscrever, né? E para vocês aí que são de escolas públicas, né? Também a taxa de inscrição, vocês são isentos da taxa de inscrição. Então, aproveitem, façam inscrição, tá certo? E aproveitem a oportunidade de repente, cursar uma faculdade pública, né? Uma federal, né? Isso é muito bom para vocês, tá? E aí, conseguiram dar uma lidinha já na próxima questão? Vamos lá, questão 4. Cara, olha só, né, como as coisas são, né? Aqui a gente já está no Enem 2015, tá? E novamente, ó, de novo uma questão envolvendo uma razão clássica, né, que eu sei que vocês estão muito habituados, que são frações. É uma forma de você escrever uma divisão, né? Você indicar essa divisão na forma de uma fração, tá? Então esse exercício trabalha com a ideia de frações equivalentes, né? Ou ainda, né, de quantas maneiras eu posso escrever uma mesma fração, né? Então aqui a gente trabalha com essa ideia. Eu acho que vocês, né, que já estão aí trabalhando com o Enem, né, revendo provas do Enem, devem ter percebido que os enunciados eles são grandes, eles são extensos, né? Então você tem que ler com calma, né, ler com concentração para que você possa tirar o maior número de informações na primeira lida, porque quanto mais vezes você lê, mais tempo você está perdendo, né? Então, isso é fundamental que você leia com muita atenção, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, no contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. Então, a gente vai trabalhar com um baralho aqui, né? Aí ele fala assim, no início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Então, você tem isso aí na figura, né, no enunciado. Você tem uma carta que foi virada na mesa e você recebe na sua mão 9 cartas. Tá? Aí ele fala, deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira a da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador que tenha um valor equivalente àquela descrita na carta da mesa. Então, ele está brincando aí com frações equivalentes, tá certo? Aí ele fala o seguinte, o objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares, tá? Iniciado o jogo, a carta virada na mesa e as cartas na mão de um jogador, tá, estão aqui representadas no esquema. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Então, para eu conseguir ganhar o jogo, então eu preciso ter, né, na minha mão, né, eu preciso ter na minha mão o maior número de cartas equivalentes à carta da mesa. Então, eu preciso ver qual dessas cartas aqui, que estão na minha mão, são equivalentes na forma de fração a cartas que estão na mesa. Tá certo? A carta da mesa. Então, vamos lá. Então, vamos anotar aqui, né, pensando aqui na carta da mesa, né? Então, a gente tem aqui a carta da mesa. A gente sabe aqui que a gente tem a carta da mesa são 6/8. Então, vamos fazer o seguinte, ó, pessoal, para vocês já facilitarem aqui na hora de verificar as cartas que você tem na mão. 6/8, né? Pensando em frações equivalentes, eu posso simplificar, né, essa fração. Ela não está na sua forma irredutível. Né? Então, se eu simplificar essa fração 6/8, eu posso dividir tanto o 6 quanto o 8 por 2. E a gente chega em 3/4. Então, essa é uma das formas da gente representar um número, né, na forma de uma fração. Ou ainda, né, para a gente poder ainda facilitar ainda mais aqui a nossa visualização para encontrar cartas equivalentes na nossa mão. Eu posso transformar esse 3/4 na forma de um decimal. Então, eu posso escrever essa fração também na forma de um decimal. Tá? Na forma de um decimal, 3/4. Isso aqui é só você pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo. Isso a gente vai chegar em 0,75. Então, a gente vai procurar cartas que estejam de acordo com os números que estão aqui, né? 6/8, 3/4 ou 0,75. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, para facilitar a nossa comunicação. Eu vou começar a analisar as cartas da direita para a esquerda. Tá? Aí, olhando para vocês. Então, a primeira carta é a própria 3/4. Ó, então, a primeira carta são 3/4. É a mesma que a carta da mesa? É.
Então, é um par que eu vou conseguir formar. Tá certo? Aí eu vou para a próxima. A próxima carta, da direita para a esquerda, é 6,8. Só que, obviamente, 6,8 aqui está um decimal. Olha, é só você comparar com o seu decimal. Não é 0,75. Então, essa carta não faz parzinho com a da mesa. Tá? E assim por diante. Ó, a carta 3 é 4/3. 4/3 tem alguma representação de 4/3? Também não. Então, não vai formar parzinho com a carta da mesa. Tá? A quarta carta, 7,5. 7,5, caramba, é quase 0,75, mas não é, tá certo? Então, também não. Depois, a carta 5. A carta 5, 4,3. Também está fora. Carta 6. A carta 6, 0,75. Opa, essa é igual. 0,75. Carta 7. Já estamos chegando. 34%. Cara, 34%, pessoal, se você colocar por cento, lembra que é simplesmente dividir por 100. É 34 sobre 100, que em decimal é 0,34. Também não é. E, finalmente, a carta 8. Estamos chegando. 3,4. 3,4 também não forma parzinho com a minha carta. E, por fim, a carta 9, 75%. Aí, galera, de novo, olha lá. 75%, símbolo de porcentagem é dividir por 100. Dividir por 100. Caminho com a vírgula, né? 2 casinhas para a esquerda, 0,75. Equivale ao número que a gente tem na mesa. Então, quantos parzinhos a gente consegue formar? 1, 2, 3 parzinhos. Então, a gente consegue formar 3 pares. Ou seja, chegamos aqui na nossa querida alternativa qual, hein, galera? Qual alternativa? A alternativa E. Beleza? Então, eu acho que é isso, tá? Então, eu queria agradecer aí a presença de vocês nessa aula de hoje, né? Espero que tenha ajudado um pouquinho ajudar vocês um pouquinho a relembrar o que vocês estão estudando aí ao longo, né, dessa quarentena, né, desse isolamento, né? Qualquer dúvida, né, vocês podem continuar aí discutindo essas questões. Agora, o que a gente vai fazer agora? Vocês continuem aí, porque agora eu vou falar com o secretário, né, da Educação, falar um pouquinho a respeito do Enem. Então, vocês podem continuar interagindo com a gente, tá certo? Continuar fazendo as perguntas que daqui a pouquinho a gente vai continuar batendo um papo ali com o nosso querido secretário. Tudo bem? Gostaria de agradecer mais uma vez, desejar tudo de bom a vocês e aquele abraço. Até mais.